Fala, meu povinho bonito, tudo bem com vocês? E alô, marcianos em Marte deve estar mais tranquilo do que na Terra. Tá começando mais uma edição do Minuto e Meio comigo, Matheus Souza. Estou aqui pensando, o que é mais fácil de acontecer? O meu auxílio emergencial sair da situação de análise? Ou a bola voltar a rolar nos gramados do futebol goiano? Fica esse dilema. Mas vamos ao que interessa. Sabemos que no futebol goiano, vários clubes, principalmente do interior, têm participações em campeonatos brasileiros de diferentes divisões. Por exemplo, a Napolina participou 4 vezes da elite do futebol brasileiro, em 78, 79, 82 e 84. Mas nós também sabemos que o Campeonato Brasileiro teve vários nomes e formatos. Por exemplo, Brasileirão, Copa Brasil, Campeonato Nacional, Copa União, Copa João Avelange e etc. E o fato que eu vou trazer hoje, talvez, não é de muito conhecimento, até de nós mesmos, que somos da cidade de Anápolis. Não só a Napolina participou da elite do futebol brasileiro, mas também o Anápolis Futebol Clube. Mas como assim, Matheus? Primeiro voltaremos ao ano de 2010, onde a CBF reconheceu os jogos da Taça Brasil como edições de Campeonato Brasileiro. É por isso que o Palmeiras acumulou vários títulos de repente. E aí, Matheus, o que isso tem a ver com o Anápolis Futebol Clube? O Galo da Comarca, como todos sabem, foi campeão goiano em 1965. Assim, ele garantiu a sua vaga na Taça Brasil de 1966 e jogou essa competição. Explicando melhor como foi essa Taça Brasil, ela reuniu 22 times que foram 22 campeões estaduais naquela época. O Anápolis representou o nosso estado de Goiás naquela competição. Os jogos eram em formato mata-mata. Na primeira fase do grupo regional Centro, o Anápolis enfrentou a poderosa e equipe já extinta do Rabelo do Distrito Federal. Eu não sei por que eu falei poderosa, mas segue o baile. No primeiro jogo lá no DF, o Galo perdeu por 2-0. No jogo da volta, em Anápolis, o Anápolis venceu o Rabelo 1-0. Aí você pensa, se o Rabelo ganhou o primeiro jogo 2-0 e depois o Anápolis ganhou só 1-0, o Rabelo classificou. Só que não. Na época dos moldes antigos das competições, principalmente da Confederação Brasileira, o que acontece? Não tinha critério de saldo de gols para definir classificado. Ou seja, poderia acontecer a bizarrice de um time vencer o primeiro jogo por 10-0 e depois perder o segundo jogo por 2-0, que assim teria o terceiro jogo. E foi isso que aconteceu. Houve o jogo desempate. Aí o Anápolis venceu 4-1 e passou para a próxima fase. Na fase seguinte, o Anápolis enfrentou o Americano, do Rio de Janeiro. Ué, Matheus, mas o Americano? Mas você não falou que era só os campeões estaduais? Sim, meus benditos. O Americano, ele foi o campeão fluminense, campeão estadual do Rio de Janeiro, vamos dizer assim. Enquanto isso, o campeão carioca da cidade do Rio de Janeiro tinha uma vaga já direta nas semifinais. Eram 2 ligas diferentes, a Guanabara, o Rio de Janeiro, e o resto do estado. Isso por causa que a capital era lá, mas depois que veio para Brasília ainda continuou alguns anos assim, até que unificou e virou um campeonato estadual só, beleza? O Anápolis chegou a vencer o primeiro jogo contra o Americano, 2-0 aqui em Anápolis. No jogo da volta no Rio de Janeiro, perdeu por 2-1 o segundo jogo. Assim, teve que ser feito o jogo desempate e o Galo perdeu por 3-2. Esses foram os jogos e a participação do Anápolis na elite do futebol brasileiro. O Americano, que enfrentou o Anápolis, passou do Galo e enfrentou o Cruzeiro. Foi eliminado para o campeão daquela edição da Taça Brasil de 1966, o Cruzeiro de Minas Gerais. Assim foi a campanha do Galo Tricolor na Taça Brasil de 1966. 6 jogos, 3 vitórias, nenhum empate e 3 derrotas.
Na classificação geral, o Anápolis terminou na 10ª colocação, ou seja, ficou entre os 10 melhores times do Brasil naquela época. Inclusive, na classificação geral, ficou na frente de clubes como Fortaleza, CSA e Paysandu. Então, essa foi a história para justificar o Anápolis na elite do futebol brasileiro. Se a CBF reconheceu a Taça Brasil como campeonato nacional, então o Anápolis tem sim sua única participação nessas competições do alto escalão do nosso futebol nacional. E é isso aí, galerinha bonita, eu tô indo nessa. Segue lá o Instagram Matheus Souza Radialista. Ou inscreva-se no YouTube, Jornalista Esportivo Matheus Souza. Ou curta a página no Facebook, Resumo de Notícias. Estou aqui ansioso pela volta do futebol. Enquanto isso, mato a saudade de vocês através dos vídeos. Tchau, tchau. Thank you pela audiência.